Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma vez, maravilhoso estar aqui na presença do Senhor, passar um pouco da palavra do Senhor à igreja, que a igreja possa estar orando por mim, para que a carne não prevaleça essa noite, mas somente o Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, justificando aqui a ausência da irmã Karina. Ela ainda está muito doente, está gripada. Peço oração por ela, por Letícia também, está tossindo muito. Acho que vai também ficar gripada do mesmo jeito. Mas se Deus quiser, Deus vai dar cuidado. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, que encontra-se em Efésios. Em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Em reverência à palavra do Senhor, peço que a igreja fique de pé e vamos fazer aqui a leitura, a igreja acompanha, em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais do mal e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado seus pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com todas as orações e súplicas no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai querido, Deus Santo, Rei da Glória, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Me usa como canal de bênção, Senhor, e que esta palavra, meu Deus, possa mudar primeiro a mim, Senhor. Muda-me, Senhor, as minhas ações, os meus atos, Pai. Transforma, porque assim como o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode transformar a mim, que é só carne, Pai, que não sou nada. Diante de Ti, não sou nada. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, se faz presente neste lugar. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. A carta de Efésios foi escrita por Paulo, né, em uma de suas prisões, provavelmente em Roma, em um tempo que não aparenta ainda estar tão árdua a perseguição como das outras cartas que ele escreveu. Aqui ele teve uma total liberdade para falar sobre as grandezas de Deus, para preparar o seu povo, né? E é assim na carta de Éfeso que a gente vai pregar hoje, sobre o título: A batalha que antecede a vitória. Não existe batalha se não existe vitória se não tiver batalha. Um exército ele não vai à guerra já ganhando por WO. Ele se prepara, ele se arma e ele vai ao ataque. E como a gente sempre viu, tendo Deus como esse principal general, a vitória é certa. E a gente vê Paulo abordando, falando de vitória, e Efésios segue isso, falando de vitória, e finaliza com a preparação da batalha. No capítulo 1, Paulo ele vai abordar sobre a presciência de Deus, que Ele nos elege, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, que Ele nos destinou para a sua glória, para estar com Ele para sempre, antes mesmo da gente existir. Ele já fez tudo, já preparou tudo. O cordeiro que havia morrido desde a fundação do mundo já havia sido preparado para nós hoje. E ele diz que, lá no capítulo 1 ainda,
que a gente tem muitas bênçãos, muitas bênçãos providenciadas por Deus nos lugares celestiais, mas esses lugares celestiais não é dos anjos, não é de demônios, não é de pessoas, não, lugares celestiais em Cristo. A nossa maior bênção é em Cristo. Não existe bênção maior se não for em Cristo. Na escola dominical eu propus aqui um desafio. Quem gostaria de passar 1000 anos no céu, do jeito que João descreve, com toda a glória, todo esplendor, tudo que ele descreve, 1000 anos no céu sem Cristo. 1000 anos no céu sem Cristo. Não vai ter perseguição, não vai ter pecado, não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter choro, e não vai ter Cristo. Quem gostaria de passar 1000 anos no céu? Agora, quem gostaria de passar um dia no inferno, mas com Cristo lá? Porque essa é a proposta de Paulo. Paulo nunca disse que queria ir ao céu. Não, ele queria estar onde Cristo estivesse. Bem, eu queria deixar esse corpo para estar com o Senhor. Independente de onde Deus esteja, eu quero estar com Deus. Eu não quero sair da presença de Deus de jeito nenhum. Estar no céu e não ter Deus, melhor ficar aqui. Aqui na terra, pelo menos, temos Cristo, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, melhor estar aqui, se for para escolher entre esses dois. Né? E Paulo continua falando da sua promessa maior, o Espírito Santo, a promessa de Deus, a promessa maior de Deus, o Espírito Santo que nos tem selado. Somos selados. No momento que a gente aceita Jesus, somos selados. E assim ele continua no capítulo 2, falando que nós éramos mortos, nascemos mortos. Aprendemos na escola dominical que no momento que nascemos em pecado. Em pecado fui formado, em iniquidade concebeu minha mãe. Nascemos em pecado. Qual é a justiça de Deus? No momento que nasceu, morreu ali sendo criança, já é lago de fogo e ferro, sendo criança, porque Deus é justo. Mas tem uma coisa que Deus também é: Ele é misericordioso, e é por isso que Ele não permite uma criança ir ao inferno, por conta da sua inocência. E é por isso que Ele, sendo também amoroso, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ele já preparou tudo. Amando o mundo, Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que a gente não pudesse passar por essa morte. Mas assim estávamos mortos. Mas Ele disse: olha, a salvação não é pelas suas obras, não é porque você tem obras na igreja, porque você faz isso, porque você tem cargos, porque contribui com isso. Não, a salvação é pela graça daquele que morreu no seu lugar, é pela graça daquele que não tinha pecado, é pela graça daquele que nenhuma mácula, nenhuma mancha ele tinha. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante que ele cresça e que eu diminua, porque Ele, a Ele e por Ele toda honra e toda glória. E assim ele continua no capítulo 2, falando sobre nós, os gentios, porque a promessa foi dada a Israel. O povo de Deus era Israel. A gente estava longe de Deus, mas a partir do momento que o véu foi rasgado de alto a baixo, a partir do momento que Jesus deu a sua vida, Ele nos trouxe para a sua presença, para a presença do Filho, do seu amor. E ele continua falando que desses dois povos, os gentios, que somos nós, e o povo de Israel, Ele fez um só povo. Todos aqueles gentios e israelitas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador fazem parte da igreja do Cordeiro de Deus. E assim ele continua falando que por conta disso, Ele deu muitos para a sua igreja, muitos para fazerem a obra, né? Muitos obreiros para fazer parte dessa família de Deus, para que ambos, assim na presença do Espírito, estejamos fortalecidos a partir desses homens, mulheres que Deus levanta para fazer a sua obra. E no capítulo 3, ele vai falar sobre o mistério de Deus. Que mistério é esse? O que é isso? Deus se fazer carne. Um ser divino, Criador de todas as coisas, chegar à terra com a carne do pecado, a carne que morre e sente dor. Que mistério é esse? Nenhuma outra religião tinha isso, um Deus se fazendo carne. Mas Deus, Ele fez isso. E é interessante
que de todas as chibatadas que Jesus levou, onde muitos estudiosos dizem que ficou ali com os ossos à mostra, sangue, litros de sangue desceram do seu corpo ali, e mesmo assim tudo isso ele ressuscitou e foi curado. Nenhuma marca, nenhuma cicatriz, a não ser as marcas da cruz, a crucificação, para que até hoje, quando a gente chegar no céu, possamos ver aquelas marcas nas suas mãos e saber, foi por minha e pela sua causa. Pela minha e pela sua causa. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim Paulo ora pela igreja, pedindo uma igreja santa, uma igreja imaculada. Paulo ora para que o Espírito Santo esteja sempre com a igreja. E no capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade da igreja. Assim como há unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus também quer essa unidade com a igreja. Uma igreja dependente um do outro, uma igreja totalmente unida pelo Espírito, uma igreja que é um só corpo e a cabeça sendo Cristo. Não existe uma pessoa querer ser salva longe da igreja. É a mesma coisa de querer a cabeça não querer o corpo. É uma anomalia. Não existe corpo sem a cabeça, não existe cabeça sem o corpo. E ele continua falando, olha, tudo isso, não venhamos a ser meninos inconstantes, levados de um lado para o outro, com qualquer roda de entendimento, qualquer roda de ensinamento não. Mas busquem entendimento e conhecimento da palavra de Deus. E ele continua falando de santidade no capítulo 4. Busquem ser santo, que a vossa ira não dure uma noite. Ire, mas não peque. Como assim? Irar não já é pecado? Não, mas permanecer com a ira no seu coração, transbordando mágoa, aí sim já gera o pecado. Irar faz parte. Todo mundo ira, todo mundo sente raiva de alguém, mas que isso não dure por muito tempo. Se possível, nem por mais de um dia, mas que o perdão possa ser libertado. E ainda diz, olha, vós que vestis do novo homem, segundo Deus, é se revestir do novo homem, a nova criatura, e que não haja na nossa boca nenhuma palavra torta, palavrões, xingamentos, palavras erradas, de maldição, desejando mal, palavras de calúnia, palavras que não agradam a Deus, mas que sempre haja palavras de bênção. Se não pode abençoar, não amaldiçoe. E ele entra no capítulo 5, já ensinando. E como é que eu posso fazer tudo isso? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Pelo entendimento que Deus vem passando. A igreja não pode estar dormindo, principalmente nos tempos de hoje. A igreja não pode estar dispersa. Por isso que Paulo fala nesse capítulo, desperta tu que dormes, e Deus te esclarecerá, Deus te dará o conhecimento, Deus te dará a revelação, Deus lhe mostrará, mas eu preciso despertar. A gente dormindo, a gente não faz nada, a gente não produz, as nossas obras são sonhos. E aí, ele continua no capítulo 5 falando sobre os deveres domésticos. Como é que a esposa se comporta? Como é que o marido se comporta? Como é que os servos se comportam? Os filhos se comportam? Os pais? Como é que os patrões se comportam? Se é crente, tem que se comportar, tem que andar conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do seu próprio ser. Não sou eu que me guio, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo. Isso significa nascer de novo. Isso significa nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo que me guia para onde quer que eu vá. Por isso que o Espírito sopra aonde quer, levando de um lado para o outro. É Ele que me leva, não sou eu que vou sozinho. E assim no capítulo 6, ele já diz, no demais, pronto, já ensinei que vai ter vitória. Já ensinei que o destino é o céu. Já ensinei que tem uma obra maior do que a que acontece aqui. Já ensinei que o mistério de Deus foi algo maior planejado para a igreja do que para o povo de Israel. O povo de Israel nunca imaginou o céu. O
povo de Israel não tinha terra prometida na Canaã celestial. O povo de Israel não tinha uma bênção de ter o Deus conosco em carne no meio de nós. O povo de Israel não tinha as bênçãos celestiais. O povo de Israel não recebeu corpo de glória. Tudo isso foi para a igreja. Tudo isso é para aqueles que se convertem a Deus. É por isso, como já falei aqui, as bênçãos para a igreja são bem maiores do que as bênçãos destinadas para Israel. Por onde andar, a planta do teu pé será abençoada. Glória a Deus, mas a bênção para a igreja é bem maior do que isso. Quando tu entrares na Canaã, lá eu te darei essa terra, e todos os seus inimigos cairão por terra. As bênçãos da igreja é bem maior, porque no céu não tem inimigo. No céu não tem batalha, no céu não tem guerra, não tem choro, não tem prazer. No céu é só alegria. Lá não veremos a noite, porque o dia é o nosso Senhor, a luz é Ele. Não iremos a templos adorar, não, Cristo é o nosso templo. Ele será adorado de dia e de dia, porque não tem noite. No demais, irmãos, fortalecei-vos na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. Não é só com escudo, não é só com as sandálias, não é só com o capacete, é toda a armadura de Deus. Não pode ficar nenhuma brecha. O soldado tem que estar completamente armado, porque o nosso inimigo maior, ele é poderoso, e não é todo poderoso, aí é só Deus, mas ele tem poder. Não podemos subestimar Satanás. Aprendemos isso na escola dominical. Não podemos subestimar Satanás, as suas arquis, as suas ciladas. Não podemos zombar de Satanás. Negócio de metralhada, da metralhada de Satanás, vamos lá no seu ouvido. Isso é zombar. Não podemos zombar com aquele que pode nos derrubar. Aquele que cuida de estar em pé, veja que não caia. Mas também não podemos superestimar, achando que não podemos ganhar dele. Nós podemos. Resistindo. Resistam a Satanás, que ele fugirá de vós. Porque Deus é maior. Aquele que está conosco é bem maior do que os que estão contra nós. Então, o que é que aprendemos aqui? Nessa passagem do capítulo 6. Primeiro no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Primeira coisa a aprender aqui não é nossos inimigos. Quem não são nossos inimigos? Carne e sangue. Pessoas. O marido não é o inimigo, a esposa não é o inimigo, a sogra não é o inimigo, o sogro não é o inimigo, a nora não é o inimigo, o genro não é o inimigo, o filho não é o inimigo, os pais não é o inimigo, o vizinho chato não é o inimigo, aquele que perturba o meu trabalho não é meu inimigo. Simplesmente está sendo usado por aquele que é o meu inimigo. Versículo 11. E quem é o meu inimigo? Para que possais ser firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o nosso inimigo. É o diabo e os seus anjos. O diabo não está só. O diabo ele pode não estar aqui nesse momento, mas ele está aqui com um demônio sentado, olhando para a gente agora, para levar toda essa informação para o seu chefe. Esse costume de dizer que diabos e demônios não entram na igreja, isso é coisa antiga católica, ele entra assim. Deixar a Bíblia aberta no Salmos 23 para proteger a casa, ele sabe que ele é mais do que eu e você. Ele estava lá quando tudo foi escrito. Como diz Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado. É uma música feita para Satanás. Ele viu tudo ser escrito, tudo acontecendo, ele estava presente. E no momento que Jesus estava sendo crucificado, ele estava rindo, dando glória a ele mesmo, pela morte. Mas quando Jesus ressuscitou, foi uma ferida na cabeça do diabo, uma ferida na cabeça do dragão. Ele não imaginava que aquilo poderia acontecer. Deus ressuscitado, Jesus ressuscitado, não imaginava. Mas ali foi o momento em que a cabeça de Satanás foi pisada.
Satanás, a Bíblia não revela o nome verdadeiro dele. Não tem nenhum lugar que tenha o nome dele. Tudo é títulos. Satanás, diabo. Satanás é hebraico, diabo grego, significa a mesma coisa, adversário ou acusador. Quando diz acusador, ele não vai estar lá diante do trono, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nos acusando, não, como diz o Alto da Compadecida. Não, ele não vai estar lá, não. Ele vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo. Quem vai estar conosco é Deus, seus anjos, nos dando galardão. É Deus que vai estar. Estaremos diante do trono de Deus, recebendo o seu galardão. Então, tem muitos títulos que ele leva. Segundo algumas tradições, alguns livros apócrifos, em uns livros diz que o nome dele verdadeiro é Hilel. Em outros livros de origem latina, escrito em latim, diz que o nome dele é Ximenes. O nome verdadeiro, ou Hilel no hebraico, ou em latim, Ximenes. Já ouviram falar, né? Uma loja, nas casas chinesas, já sabe por quê. É adoração total ao demônio. E eles são organizados. E aqui a gente vê no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais do mal. São tudo organizados. Um exército que tem o seu general, tem os soldados, cabo, à frente, atrás, quem vai, quem vem, um maior que outro, mais poderoso do que outro. O exército dele é poderoso. Mas lembre-se, não é todo poderoso. Podemos sim vencer. Podemos vencer. Sempre nos armando com a armadura de Deus. E a gente vê que tem alguns que é muito poderoso para um crente que não ora e não estuda a palavra. Essas caixas só saem com oração e com jejum. Não adianta. Tem uma situação que eu ouvi um pastor contando, que uma pessoa se manifestou na igreja, aí um dos diáconos foi lá para poder expulsar o demônio, aí o demônio olhou para ele: como é que eu vou acreditar em tu se tu nem de gravata tu tá? Todo mundo está de gravata, menos tu. Ele correu, foi pedir a gravata de um irmão, aí botou a gravata, voltou. Ele agarrou na gravata dele e disse: ó, tu é meu. Tu é meu e tu não sabe, porque eu nunca vi algum obreiro escutar demônio. Tu é meu. Não tem como, sem jejum, sem oração, sem palavra, para fazer a obra de Deus, que está firme na verdade que Deus revelou. Não podemos fugir das batalhas. Colossenses, olha o que é que Colossenses diz. Colossenses, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, e combatendo sempre por vós em oração, para que vos conservais firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras era um batalhador, era um soldado. Ele lutava em oração, ele estava sempre buscando a presença de Deus e lutando em oração pela igreja, orando por cada um, para que ninguém viesse a cair. Então não podemos fugir da nossa batalha, somos soldados. No momento que a gente aceitou a Jesus, já fomos nomeados como soldados nessa guerra. A guerra ela não para. Enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não volta, a guerra ela não para. No versículo 11, a gente vê falando sobre as astutas ciladas do diabo. O diabo recebe 3 nomes de animais: dragão, serpente e leão. A serpente, ele chega em nós sorrateiramente. A gente não sabe que ali é algo demoníaco, porque chega devagar, chega bonito, chega belo, agradável aos olhos, para despertar as nossas concupiscências. E a gente vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Quando olha, já temos comido do fruto que não era para comer. O outro é o dragão. Depois que ele agarra, ele destrói, ele acaba com tudo, ele não deixa nada. E o outro animal, o leão.
feroz, ardiloso, que corre e consegue alcançar a sua presa. Qual é a presa que ele consegue alcançar? Como eu já disse, aquele que não tem o Evangelho gravado no seu coração, aquele que não tem a oração como prática de vida, aquele que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele consegue alcançar. Por mais que a pessoa seja um auto-entendido, autodidático no conhecimento das Escrituras, se não tiver a Deus, não colocar em prática aquilo que aprende, a Bíblia chama de tolo. A Bíblia chama, Jesus chama, daquele que constrói na areia. Aquele que tem um entendimento, mas não coloca em prática. Aquele que aprende, que lê, que escuta e não pratica. Por isso que Davi disse: guardei, escondi tuas palavras no meu coração para não pegar contra ti. Esconder ou guardar é praticar aquilo que recebeu. Então, a armadura do diabo. Em Lucas 11, vai falar sobre o valente. O valente que tem muitos bens. Esse valente é o diabo. Esses bens são aqueles que fazem parte do seu rebanho. Aquelas pessoas que são dele. Aquelas pessoas que não querem nada com Cristo. Aquelas pessoas que não querem nada com o Evangelho. Ali é a sua herança. Mas a Bíblia diz que chega um mais valente do que ele. Esse mais valente é Cristo. Que ele prende os Satanás. Ele toma todos os seus bens. Ele liberta. Ele dá uma nova vida. Ele dá uma nova caminhada. Ele destina para um lugar melhor. Esse é o mais valente. E que possamos estar firmes neste que é o mais valente. Porque o Satanás, ele chega no semeador e rouba aquela semente que está sendo plantada. Satanás é aquele que chega no semeador e pega aquela semente que ficou em cima da margem e arranca ela daquelas pessoas que não cravaram no seu coração. Ele chega em pessoas corrompidas que não têm o entendimento da palavra que foi revelada, como sendo feito, como Pedro fez, que negou a Jesus. No momento que Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, alguns versículos depois, ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz. Afasta-se de mim, Satanás. Pedro estava sendo usado por Satanás. Qualquer pessoa pode ser usada pelo diabo. Não importa se está na igreja, não importa se está no altar, não importa se está evangelizando, ensinando, pregando, não importa. Qualquer um pode ser usado pelo diabo. É por isso que devemos estar sempre vigilantes. O que é estar vigilantes? Examinando a si mesmo. Será que o diabo está me usando aqui nesse momento? Será que o diabo está me usando para as suas obras? Será que o diabo está me usando para fazer o seu mal e eu não estou percebendo? Porque na minha cabeça eu acho que eu estou fazendo o que é certo. Na minha cabeça eu acho que eu estou no caminho correto. Mas na minha cabeça, que a Bíblia fala que é o coração, nosso coração é enganoso. Mas a palavra de Deus é a verdade e a mais pura verdade. Então não podemos estar no nosso coração coisas ruins, mágoas, ressentimentos, enganações. Isso é um prato cheio para os Satanás. Revestindo de toda a armadura de Deus. Outra coisa que infelizmente vem aumentando muito na igreja, né, é a mentira. A mentira vem aumentando muito dentro da igreja. O pastor estava contando que fez um ensinamento e depois do seu ensinamento ele diz: o próximo culto vamos falar algo bem importante e para que vocês fiquem por dentro do assunto, eu peço que leiam Marcos 17. Todo mundo leiam Marcos capítulo 17 e venham para o culto e a gente vai falar sobre um assunto importante. A igreja lotou, todo mundo esperando pelo aquele culto, a igreja lotada, um monte de gente em pé, porque não tinha mais lugar. Eu quero saber o que é que o pastor vai falar. Aí o pastor chega: semana passada eu pedi para todo mundo ler o capítulo 17 de Marcos. Levantem a mão quem leu. Metade da igreja levantou a mão. Metade da igreja disse que leu o capítulo 17 de Marcos. Aí o pastor: pronto, agora vamos falar um assunto muito
importante que está grande dentro da igreja é a mentira, porque Marcos só tem 16 capítulos. E isso está crescendo muito dentro da igreja. Muita palavra mentirosa. É por isso que Jesus, na nossa gramática, o pleonasmo, a redundância é errada. Mas para os gregos, os hebreus, não. Em verdade vos digo, é redundância. Mas para eles não, é ênfase. Porque o que eu vou falar é verdade. Fortalecei-vos na força, é redundância. Mas para eles é necessário. Então, uma outra coisa que Paulo vai abordar também é sobre doutrinas de demônios, onde o diabo ele se apodera disso, trazendo muitas doutrinas, muitos ensinamentos errados. Dentro da igreja temos ensinamentos aonde se dividem em ensinamentos de Deus, ordenanças que Deus manda, ordenanças, ensinamentos, doutrinas por homens, e ordenanças, ensinamentos pelo diabo, usando os homens. Infelizmente, dentro da igreja, estão dando mais ênfase para aqueles ensinamentos de homens, ensinamentos malignos, do que as ordens que Deus mandou fazer. Deus decretou ordens para a igreja. A igreja não é um clube. Eu postei no filme, no grupo. Quem não assistiu esse filme, assista. É um filme muito bom, bem interessante. A Jornada. Onde um pastor, um professor bíblico, ele chega e escreveu um livro. E nesse livro estava meio esquisito, porque ele colocava uma doutrina onde tirava Deus. Não, mas as pessoas não querem saber de Deus, elas só querem saber da verdade. Não matarás. Pronto, não mata, não precisa dizer que foi Deus que ensinou. Enquanto o outro vem e diz, isso vai dar errado. Não pode tirar Deus dos ensinamentos que é de Deus. E assim, ele é levado numa máquina do tempo, 110 anos no futuro, e ele vê o quão terrível o seu livro causou na sociedade. Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que não queria saber de Deus. Uma sociedade que a evangelização era, ei, vamos para a igreja. Fizemos lá um society lá, uma cantina, como é que chama? Um society no campo. Fizemos lá um campo, tem futebol, tem não sei o quê, tem esportes, tem piscina, tem natação. A forma de evangelizar é essa. Transformou a igreja em um clube. Infelizmente hoje está sendo assim. Muitos vêm, frequentam a igreja como se fosse um clube, mas não querem obedecer às ordens dadas por Deus. Então temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E para finalizar, entendendo o porquê. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Que dia mau? Aqui Paulo está usando estratégias de guerra. Dia mau é quando os soldados estão lutando, tem dois grupos de soldados lutando um contra o outro, e de repente o general chega, tira a metade, olha, vem aqui vocês, vem para cá, fica aqui, deixa só outra metade lutando com os que estão lá, e luta, batalha e tal, enquanto os que estão lá estão achando que está ganhando, porque diminuiu a artilharia, e eles estavam descendo, baixando as armas, até chegar um ponto que se cansou, aqueles que estavam guardados, estavam ali revigorados, bem alimentados, atacou de uma vez. Então resista a esse ataque. Mesmo quando você acha que está ganhando, resista. Sim, e depois que eu ganhar essa batalha, havendo feito tudo, ficar firme. Ganhei essa batalha, eu vou baixar as armas e vou tomar um café. Não, permaneça firme, arma levantada. Não é assim que o policial chega, chegando no campo, entra numa casa, se tiver indo um ou dois, ele baixa as armas achando que não tem mais ninguém na casa, não, vai ver ele está lá escondido no banheiro. É esse que não chega e atira no policial. É isso que Paulo está dizendo. Havendo feito tudo, permaneça firme, porque o Satanás ele está reservando os seus maiores demônios para atacar a igreja. E que nós não possamos ser essa igreja que está sendo atacada. Mas como é que eu posso fazer tudo isso? Simples, versículo 10.
No demais, irmãos, fortalecendo no Senhor. Fortalecendo no Senhor. Quando alguém está fraco, abatido, ali, o que é que ele faz para revigorar? Ele se alimenta. Ele se alimenta. E Jesus disse: aquele que não se alimentar de mim, que não comer a minha carne, não comer do pão que eu ofereço, não terá parte comigo. O alimento do crente é Cristo. O alimento do cristão é a palavra. É estudar, é aprender a palavra. Vamos aproveitar os momentos e a Assembleia, ela fornece o estudo, o ensinamento bíblico. Porque hoje perdeu moda, é moda agora, perdeu, saiu de moda. Não tem estudo bíblico nas igrejas, não tem estudo bíblico, não tem doutrina, não tem ensinamento. Agora é só vitória, né? O culto é da vitória, mas a gente sabe que não é só vitória. A vitória está reservada para a igreja no final, porque a batalha está correndo, a batalha está correndo, e a gente não pode abaixar as nossas armas. Os heróis da fé, tem um homem, acho muito interessante a história dele, David Brainerd. David Brainerd decidiu ter um relacionamento com Cristo. A obra que David Brainerd fez, ele morreu aos 29 anos. E os seus redatores, aqueles comentaristas, falam que ele fez mais com 29 anos do que muitos vivendo 70. Ele se dedicou por inteiro a Deus. Ele fazia a obra, depois ia para casa orar. Ele ia orar pedindo o quê? Mais bênção, mais cura, ele estava com câncer, pedindo cura, alguma coisa, não, quero mais poder e mais dias para fazer a tua obra. Senhor, me dá mais um dia para fazer a tua obra. Não me leva hoje, me dá mais um dia, eu quero fazer a tua obra. Ainda tem almas se perdendo lá fora. Senhor, me dá mais um dia, me reveste de poder, porque aqueles que estão lá fora estão precisando de ti. Usa-me, envia a mim, e que possamos ser essa igreja, papagando e marchando, porque o destino é o céu. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.